Olá, olá! Meu nome é Monique Tralli, eu sou nutricionista da Divisão de Educação Infantil da Unicamp e eu resolvi criar esse canal para falar na alimentação infantil. E foi uma demanda dos próprios pais, e nesse momento de quarentena, em casa, fazendo home office com os filhos, com os bebês, que está sendo um momento mais delicado de introduzir essa alimentação, né? Porque lá na Unicamp a gente tem as creches, né? Dividida pelas etapas de vida do bebê, enfim, da criança. E sem a creche fica um pouco mais trabalhoso esse momento, principalmente de introdução alimentar. Porém, aqui nós vamos falar sobre as diversas fases da alimentação da criança, tá? E introduzindo essa conversa que vai ser muito interessante, eu quero falar sobre os 1000 dias, os primeiros 1000 dias da vidinha da criança, da vida do ser humano. Você já ouviu falar sobre os primeiros 1000 dias da criança? Pois é, a gente trabalha com esse termo, com essa colocação. Começa ali na concepção do bebê, quando o bebê ele é um feijãozinho que vai ser uma coisa muito fofinha. E o que está envolvido nisso? O que está envolvido? Está envolvido a alimentação da mãe antes da gestação, durante a gestação e após a gestação, enquanto ela está amamentando o bebê. Então, os primeiros 1000 dias na vida da criança envolve o período de concepção do bebê, os primeiros 6 meses, né, que são importantíssimos e a gente já vai falar por quê, e até o 2º ano de vida, tá? É um divisor de águas na vida da criança. É quando você fala, olha, aquele bebê ele é tão pequeno porque a mãe e o pai é pequeno. Se ele tem menos de 2 anos, não é só por causa disso, tá? Toda essa epigenética, esse fenótipo, o que é a epigenética? É a genética mais o ambiente externo agindo no desenvolvimento da criança, não é só o fator genético. Então, os primeiros 1000 dias da criança, os primeiros 2 anos da criança, se a criança é pequenininha, não é só por causa da genética dos pais, é por causa de fatores ambientais, principalmente a alimentação. Tá? E é por isso que a gente vai falar sobre isso agora. Os primeiros 1000 dias da criança começa quando a criança é concebida no ventre da mãe. Aí é muito importante o quê? A alimentação da mãe antes de gestar e durante a gestação e durante a lactação. A mãe tem papel nisso diretamente, né, nesse sentido do desenvolvimento da criança. O que está envolvido aí na alimentação da mãe? Além de muita paz de espírito nesse momento da gestação, né, gente? Se livrar de estresse, se livrar de autocobrança, se livrar de pensamento excessivo, né? Não ficar criando caraminhola na cabeça ou, sei lá, com estresse no trabalho, estresse em relações, porque isso acaba passando tudo para o bebê. É verdade. Então, a mãe tem, além de estar bem nutrida, em paz. Como que a mãe vai estar bem nutrida? O que ela tem que consumir principalmente nessa fase de gestação? Alimentos fontes de ferro, alimentos fontes de vitamina A, alimentos que melhoram a imunidade da mãe, vitaminas essenciais como ácido fólico, né, que vai promover ali o bom desenvolvimento da criança, como o fechamento do tubo neural, né? O ácido fólico é importantíssimo durante o primeiro trimestre de gestação, mas também uns 2, 3 meses antes da mãe engravidar. Então, assim, mamãe, se você tá pensando em engravidar e tá assistindo esse vídeo de tão comprometida que você é com isso, já vai tomando ácido fólico, né? E se você está fazendo acompanhamento médico ou nutricional, você já deve estar sabendo sobre isso. Onde a gente tem ferro? Nos alimentos de origem animal, certo? E também os alimentos de origem vegetal, como leguminosas, todos os feijões e folhas verdes, né, bem escuras, né? Só que para a gente aproveitar esse ferro vegetal, a gente tem que consumir o quê? Alimentos riquíssimos em vitamina C. Então, mamães, vamos comer saladinha com limão, vamos comer saladinha e tomar um suquinho de laranja, né? Temperar ali com bastante vitamina C para você aproveitar esse ferro das grandes refeições de almoço ou jantar, que a gente consome mais folhas verdes, que a gente consome feijões, ok? Que mais? Vitamina A, gente. Vitamina A é um nutriente importantíssimo para você estocar no seu corpo quando você já tiver esse bebezinho aí também, né? E você vai suprir ele de vitamina A durante a amamentação. Onde tem vitamina A, gente? Nos frutos amarelos, né?
Manga, cenoura, nas oleaginosas, nas castanhas, principalmente também nos alimentos de origem animal, como os miúdos, como as vísceras, né? Então, não vamos deixar de consumir também alimentos em fonte de vitamina A, pensando nesses 1000 dias de desenvolvimento da criança, certo? E aí, o que acontece depois, gente? Acontece que o bebezinho nasce. A orientação é que a criança seja amamentada exclusivamente pelo peito, que a criança seja alimentada exclusivamente pelo peito da mamãe, que ela receba leite materno do 0 aos 6 meses de vida exclusivamente, tá? O que significa exclusivamente? Gente, essa criança não precisa de água, essa criança não precisa de chá, essa criança não precisa mais nada além do leite materno. O leite materno vai promover defesa para essa criança, porque ele é rico em imunoglobulinas, principalmente a IgA secretora, amadurece todo o sistema imunológico dessa criança. O leite materno promove, ele supre a criança de todos os nutrientes que ela precisa. O leite materno também mata a sede dessa criança, não precisa da água, não precisa da chá, tá? Tem muita, isso vem de muito assim, lá daqueles primórdios, né, que a vovó fala, dá um chazinho para ele acalmar. Não, o leite vai acalmar. O leite anterior, né, que é o comecinho do leite, quando a criança começa a amamentar, a primeira porção de leite, ela já é mais clarinha, por quê? Porque ela tem menos gordura, menos proteína, menos nutrientes e mais água. Então, a criança já vai saciar a sede. E aí, é importante esvaziar essa mama, por quê? Porque o leite posterior, ele vai ter mais gordura, mais proteína, mais vitamina, ou seja, vai nutrir essa criança. Primeiros 6 meses de vida, só leite materno. E esse leite materno acaba no 6º mês? Não. O ideal, o maravilhoso, o importante é a gente tentar com esse bebê de 0 a 2 anos, leite materno, sendo que até o 6º mês é só leite materno, exclusivamente. E aí, galerinha, o que acontece do 6º mês, por volta do 6º mês? Introdução alimentar, alimentação complementar. Por que a gente chama de alimentação complementar? Porque é um complemento, tá? Ele não vai substituir o leite materno, ele vai complementar o leite materno, porque a partir do 6º mês de vida da criança, a criança começa a ter outras demandas, né? De nutrientes, que o leite, por si só, não consegue suprir. É por isso que nesse período é muito importante a gente ter noção se a criança está precisando de ferro, de vitamina A, se a criança está precisando de vitamina D, porque o leite já não está suprindo totalmente. Aí a alimentação vem fazer todo esse papel importantíssimo. E a gente entra naquela mesma conversa da mamãe, dessa criança consumir ferro de origem vegetal junto com vitamina C, dá um pouquinho de fruta cítrica sempre após as refeições, né? Tá, ok, mas como que eu começo essa refeição? Gente, aí seria um assunto para um próximo vídeo. Mas vamos dar uma introduzida aqui, né? Porque é importante a gente fechar esse vídeo, que eu não quero que se estenda muito, porque fica muito cansativo, é muita informação. A introdução alimentar começa, teoricamente, no 6º mês. Você começa com 2 papas de fruta e 1 papa salgada, no 6º mês de vida. Quando começar o 7º mês, você vai começar a introduzir a 2ª papa salgada. Então, do 7º mês para frente, a criança vai estar consumindo 2 papas de fruta e 2 papas salgadas. Papa principal de múltipla escolha, tá? Que é onde você coloca alimentos variados e diversos, porque a criança precisa entrar em contato com isso para conhecer, para depois, quando ela começar a falar não, ela vê que ela não conhece nada daquilo e ela não quer mesmo. Então, a mamãe tem que ser esperta e já fazer a criança se familiarizar com aqueles alimentos, ok? E aí você vai colocar o que ali? Você vai colocar uma refeição completa, colorida e maravilhosa, assim como deve ser a sua, do papai, da vovó, do vovô, do amigo, da amiga, né? A alimentação infantil nada mais é do que a alimentação do adulto, porém amassadinho, né? A consistência é uma coisa também que chama muita atenção. A papa nunca deve ser liquidificada ou peneirada. Ela deve ser sempre o quê?
amassada com garfo. E essa consistência, gente, ela vai mudando de acordo com a maturidade da criança. Não tem uma regra. No 7º mês é amassadinho, no 8º mês é mais... Não tem isso. Não tem isso. A criança, ela vai mostrando para você que ela tá mais madura ou não para receber um alimento talvez mais inteiro. E você entra com a sua persuasão de insistir. Você tem que estimular na criança que ela mastigue, que ela desenvolva toda essa parte orofacial, importantíssimo, tá? Se você der papa liquidificada, peneirada, ela vai ser muito fácil, ela vai acabar comendo, e quando você quiser dar uma comida inteira, ela vai achar difícil, ela vai achar estranho, ela vai reclamar. Então, sempre amassada e melhorando no decorrer da vidinha dela, no decorrer desse desenvolvimento, a consistência. A orientação é que do 9º ao 12º mês, a criança já tenha essa consistência mais aumentada, um pouco de grão mais inteiro, até no 12º mês, quando a criança fizer 1 aninho, ela já está na alimentação da família, ok? Então, 6º mês, o que acontece? Você introduz ali 2 papas de fruta e 1 papa salgada. No 7º mês, entra a 2ª papa salgada da criança, ok? E se mantém assim até o 12º mês. Gente, o que tem que ter nessa papa? É tudo que tem que ter nessa papa. É um alimento do grupo do tubérculo, que é a mandioca. Desculpa, gente, mandioca é raiz. Você tem que colocar ali um carboidrato denso, né? Como mandioca, ou batata, né? Ou cará, ou inhame. Mais um tipo de cereal, arroz integral, arroz multigrãos, milho, mais um tipo de proteína vegetal, que é a leguminosa, ou feijão, ou grão de bico, ou lentilha, ou ervilha, ou soja, né? Mais um tipo de proteína animal, ou ovo, ou peixe, ou frango, ou porco. Nossa, mas eu não vou dar ovo pro meu filho não, porque ovo dá alergia. A gente tem que introduzir os alimentos alergênicos no 6º mês. É muito mais importante você introduzir os alimentos alergênicos no 6º mês do que depois de 1 ano de idade, porque depois de 1 ano de idade ele tem mais chance de desenvolver alergia do que no 6º mês. Tá? Essas são orientações das mais atuais que a gente tem dos institutos que estudam alergia alimentar. Pode confiar. Gente, para não estender muito esse vídeo, eu queria dar essa introduzida para vocês. A importância da alimentação no desenvolvimento da criança, que a gente chama de alimentação dos primeiros 1000 dias. Se você ouvir falar sobre isso, é disso que a gente está falando. Desde quando o bebê é um feto, no ventre da mamãe, até quando ela completa 2 anos de vida. Tá? A alimentação nos primeiros 2 anos de vida é de extrema importância para o desenvolvimento saudável dessa criança. Por isso que a gente tem que dar muita importância para esse período e ter muito cuidado com isso também. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais a fundo sobre essa alimentação, sobre essa introdução alimentar. E você pode se inscrever no canal, você pode deixar perguntas, você pode compartilhar com seus amigos e você pode curtir esse vídeo se você gostou, porque estamos aqui para informar vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada!